Olá, eu sou Ari e esse é o meu canal Sob a Luz do Evangelho. Ancião Ricardo Albuquerque, ou Pavanelli, e a sua saída da congregação para objetivar o seu desejo de ser escritor e youtuber. Carlos Reynard, ao defendê-lo, expõe toda a sua vontade de reforma na congregação cristã no Brasil, indo contra as doutrinas e estatutos, se fazendo mais uma vez transgressor. Vamos à reflexão? Depois faremos aqui, após o vídeo, as nossas considerações. Vamos ler em 1 Samuel, no capítulo 15, do versículo 10 até o versículo 24. E então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. E veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizestes o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agague, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvido à sua voz. Está aqui a palavra que Deus tem dado a nós para que nós consigamos explicar o que acontece aqui nesse vídeo, aonde Carlos Reynard ele demonstra a sua insatisfação e demonstra que ele não mudou em nada em relação aos pensamentos que ele tinha quando ele se afastou da congregação, e ao retornar ele se permaneceu em silêncio até o dia de hoje e defendendo o Ricardo Pavanelli. Mas vamos ver o vídeo, aí depois nós continuaremos e faremos aqui então as nossas considerações, ok? Vamos ver o que o Carlos Reynard fala, lembrando que é apenas uma faixa do vídeo, um corte, ok? Vai passar muito rápido, mas dá para a gente entender aqui a insatisfação de Reynard, de Carlos Reynard. Um desejo sincero de ver essa igreja mais comprometida com o conhecimento bíblico, mas infelizmente a realidade insiste em decepcionar. E por mais que eu relutasse em gravar esse vídeo,
Foram muitos os pedidos para que eu falasse sobre o ancião Ricardo Pavanelli. E eu faço isso com um peso enorme no coração, porque só Deus sabe o quanto eu gostaria de ver essa instituição sendo um exemplo de fidelidade às Escrituras. Mas a cada dia as evidências mostram que nós estamos diante de um sistema que prefere a tradição do que a verdade, que se apega a discursos vazios sem base bíblica enquanto o povo se perde por falta de entendimento. Foi o que o Reinan acabou de falar. Vamos repetir aqui para os irmãos ver. Discursos vazios sem base bíblica enquanto o povo se perde por falta de entendimento. Discursos vazios sem base bíblica enquanto o povo se perde por falta de entendimento. Essa é a opinião de Carlos Reinan e o que vemos é que ele não mudou nada. Isso é uma rebeldia, irmãos. É como a palavra de Deus fala aqui no versículo 22, né? A respeito da rebeldia. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor é do que a gordura de carneiro, porque a rebelião que o nosso amigo Carlos Reinan está fazendo junto com o Ricardo Pavanelli é rebelião. E a rebelião aqui, irmão, ela é tida como o pecado de iniquidade e idolatria. E então, porque estes rejeitaram a palavra de Deus, Deus também rejeita a eles. A rebeldia deles está citada aqui no versículo 22, que Samuel fala: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor é do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Então aí, irmão, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Irmãos, como eu disse aqui, a desobediência é algo que amarga a vida do crente. Ela te afasta da verdadeira adoração. Ela te limita a ver o que Deus escolheu de melhor para você e toda a sua vida passa a ser uma vida de treva, porque trocou aquilo que Deus lhe deu pelo desejo de mostrar-se ser alguma coisa da qual não condiz como em sendo um servo do Senhor. Irmãos, uma rápida observação. Esse vídeo ele será um pouco extenso. Eu peço-lhes um pouquinho de paciência, já lhe dizendo que sou muito grato a cada um de vocês por estarem aqui comigo no canal. Irmãos, no passado eu fiz 3 vídeos a respeito de Carlos Reinan que se perderam nos anais do YouTube ao ter fechado o meu antigo canal. Eu falava dos feitos do Carlos Reinan, dele ter saído da congregação e deixado se levar pelas palavras persuasivas dos críticos que haviam se unido a ele, porém no intuito de usá-lo, apenas isso, no intuito de usá-lo contra a congregação. E eu vi como numa correnteza descendo ladeira abaixo, seguido pelos críticos, pois eu sabia que ele iria se afogar nesse mar de lamas. E isso ficou como uma tatuagem gravada em Reinan, que até os dias de hoje, após ter voltado para a congregação, os críticos usam isso contra ele, irmãos, por falta de sabedoria. Porque é assim, irmãos, Satanás, ele tira você dos lugares celestiais e depois de te usá-lo, ele te joga no lamaçal de pecado que ele preparou para você. Carlos Reinan, ele cometeu vários erros. Ele trouxe um menor infrator ao seu canal num vídeo dizendo que os irmãos do grupo de jovens e menores o haviam desprezado e por isso este jovem ele havia entrado para o mundo da criminalidade. Mas Reinan, ele não entende, irmãos, que os jovens da congregação, eles não tinham culpa. É como se os jovens fossem responsáveis por esse outro menor, por suas condutas e atitudes? De maneira alguma, irmão. Ele me lembrou até o Gugu Liberato, quando simulou, como se fosse algo real, uma entrevista com um membro de uma facção, enganando o seu público telespectador, deixando o Silvio Santos em maus lençóis.
Eram todos atores e levados a se passarem como criminosos, o que lhe trouxe muito descrédito ao Gugu e quase a perda de seu programa. Reinhard, ele usou da mesma tática para acusar os irmãos da congregação. Ele estava com muita ira, buscando assim situações, e achou essa de um garoto que entrou para o mundo do crime ao ter saído da congregação. E Carlos Reinhard levou em seu canal e o entrevistou. Mas cada um é responsável pelos seus atos. De maneira alguma, os jovens e menores da congregação tiveram culpa ou têm culpa se alguém decide se desviar e ir para o mundo da criminalidade. Reinhard, assim, seguiu, inclusive fazendo acusações aos irmãos de ministério por causa do cartão corporativo que o Júnior tanto fala, que é usado em casos seríssimos. Irmãos, tem certas coisas que, ao fazermos, principalmente quando não entendemos, podem causar um transtorno enorme na vida de alguém. Com sua língua, você pode causar um estrago, irmão, igual a um incêndio. E depois, para reverter, é muito complicado. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Reinhard, hoje, ele é cobrado por seus amigos críticos e está manchado também com os irmãos, porque ele não se arrependeu, ele não demonstra nenhum tipo de arrependimento, e aqui agora neste vídeo ele demonstrou verdadeiramente o que ele queria. Ele estava sendo usado por Satanás ao difamar a congregação, e passado não muito tempo, há mais ou menos 8 meses, salvo erro, ele retorna e anuncia a sua volta à congregação. Porém, eu observando ele, eu vejo que os seus vídeos não são mais para defender a congregação dos ataques inimigos, porque ele, na verdade, se tornou simpatizante oculto desses ataques. Ele está de acordo com as mentiras propagadas que os críticos tecem para alcançarem a reforma. No meu entender, Carlos Reinhard, me perdoe, mas ele não merece ser chamado de nosso irmão. É uma cópia de Tiago Panzarini e de Michel Oliveira. Ele perdeu o brilho de um servo de Deus. E vemos claramente a vaidade estampada em todo o seu ser. Essa é uma realidade que já não dá mais para esconder. Uma moça, outro dia, aliás, naquela época, ela entrou no meu canal e disse que eu estaria com inveja de Reinhard por eu ter feito um vídeo refutando na época. Depois de alguns meses, ela retornou ao meu canal e me pediu desculpas, pois entendeu que eu tinha razão ao ter falado do comportamento de Reinhard. E por ela ter percebido depois de um tempo o comportamento dele, ela veio ao meu canal e teve a hombridade de pedir desculpa. Eu não sei se ela ainda está no meu canal, mas se ela estiver, eu gostaria que ela confirmasse. Agora, se não bastasse, Carlos Reinhard ele explode novamente num tom de ira contra a congregação cristã, tecendo comentários negativos, demonstrando toda a sua rebelião que estava oculta, sem ele ter mudado ou se arrependido, como já dito. Ele mesmo, aqui no seu vídeo, ele fala a respeito que continua com as mesmas convicções na defesa, inclusive, do ancião Ricardo Albuquerque, que renunciou o seu cargo também num ato de rebeldia para ser um youtuber e escritor, após ter lançado aí um de seus livros passando por cima das doutrinas, mesmo sabendo que o Estatuto da Congregação, que rege os procedimentos dos irmãos de ministério, não aceitariam. Ele fez com consciência, sabendo que o resultado iria ser esse que ele está tendo, mas que, como os críticos, ele pensou que poderia mudar a liturgia de culto da congregação. E o pior, na noite de lançamento do seu livro, a sua esposa, que já seguia ele há tantos anos dentro da congregação, chamou-a de seita, uma afirmação desastrosa. Irmãos, Saul, olhando aos olhos humanos, ele era perfeito, ele tinha uma posição privilegiada,
Olhando aos olhos humanos, Saul, ele tinha tudo para dar certo. Ele era uma pessoa que, à frente de um trabalho, podia se esperar que ele poderia concluir esse trabalho da melhor forma. Mas Saul, ele falhou. Ele não poderia falhar. Porém, deixando de ouvir a voz do Senhor, Saul, ele não apenas falhou, mas ele escolheu fazer um monumento para si próprio. Deus escolheu Saul como um rei numa época em que todos tinham Deus falando e ensinando, mas o povo escolheu a ter um rei, então Deus deu a Saul para eles. Mas na sua primeira missão, Saul falhou. Saul, ele dando ouvido à voz do povo, deixou de ouvir a voz de Deus, ele não fez o que Deus havia determinado. Ele ergueu um monumento para si e se permitiu ser persuadido pela voz do povo. Ainda que o seu inconsciente havia lhe dito que ele deveria fazer, ele não o fez. Ricardo Albuquerque Pavanelli, como ancião que estava à frente de um trabalho, à frente de um povo, ele já tinha todas as prerrogativas para fazer o que Deus havia determinado, mas ele escolheu um caminho que talvez por dar ouvidos também a alguém muito próximo, se deixou contaminar. Com isso, ele fez igual a Saul, ergueu para si também um monumento e lhe pôs o nome, abre aspas, o seu porto seguro, alimentando-os em si o desejo de fazer o que o ministério não iria lhe permitir. E isso, irmãos, não foi porque o ministério estaria sendo radical, pois ele, Ricardo Albuquerque, ele sabia muito bem que ao ter sido escolhido para o cargo de ancião, sua responsabilidade teria que ser em zelar pelo cargo que ocupava, sem que tivesse outros compromissos em se pregar o evangelho fora das tribunas da instituição Congregação Cristã no Brasil, e não pelo fato dele ter escrito o livro, mas pelo que estaria por trás, o acesso a um caminho que poria em risco a pureza do evangelho. E isso, irmãos, não foi porque o ministério estaria sendo radical, pois ele, Ricardo Albuquerque, sabia muito bem que ao ter sido escolhido para o cargo de ancião, sua responsabilidade teria que ser em zelar pelo cargo que ocupava, sem que tivesse outros compromissos em se pregar o evangelho fora das tribunas da congregação cristã, e não pelo fato apenas de ter escrito o livro, mas pelo que estaria por trás, o acesso a um caminho que poria em risco a pureza do evangelho, dando assim abertura a que se fizessem verdadeiros comércios com a palavra de Deus. Portanto, as normas de se ter um verdadeiro evangelho era regra e teria que ser obedecido, conforme rege o artigo 30 dos procedimentos do ministério. Irmãos, o que ninguém fala é que esse irmão, Ricardo, ele queria implantar o calvinismo. Irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, um salário de um pastor na igreja presbiteriana é de R$ 5.500 para pregar. Na congregação cristã não se tem salário, ninguém recebe salários. A palavra de Deus, ela nos ensina que o obedecer, conforme está no versículo 22, a palavra de Deus, ela diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. E tem tanta gente se sacrificando, mas não obedecem à voz do Senhor. Saul, obedeça à voz do Senhor. Até quando, irmãos, Deus irá falar com esse povo e eles não irão ouvir as suas palavras? Por que, irmãos, vocês querem tanto modernismo na igreja? Ricardo Albuquerque, ele criou o seu próprio monumento. Ele viu que o povo iria ovacioná-lo e para ele era melhor que ficar
nos átrios da congregação, porque ali não era ele quem iria aparecer, mas porque tudo lá é em nome do Senhor Jesus. E é no nome do Senhor Jesus que o Evangelho é pregado, e é por isso, irmãos, que tem tanta gente se afastando e querendo dizer que na congregação não se prega o Evangelho. Mas eu te faço um convite. Sim, eu faço um convite a você. Venha um dia nos visitar, senta naqueles bancos, observa, abra o seu coração e você verá Deus falar com você face a face, pelo Espírito, que Jesus Cristo havia lhe prometido que haveria de enviá-lo, aquele que dentro de você testificaria, reforçando a sua fé. Então, amigo, pode acreditar, irá acontecer com você o que aconteceu com muitos, o que aconteceu comigo mesmo. O que aconteceu comigo desde quando eu coloquei as plantas dos meus pés dentro da congregação cristã no Brasil, e até o dia de hoje eu estou aqui servindo a esse Deus e dizendo que Ele é bom na minha vida há mais ou menos 28 anos, salvo erro, porque eu estou sob a luz do Evangelho. Irmãos, amigos, chegamos mais uma vez ao final de mais um vídeo. Agradeço a todos que estiveram comigo até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família que adora em espírito e em verdade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não só ouvimos a palavra dentro da igreja, como dentro das nossas casas nós a estudamos, nós lemos as Sagradas Escrituras, e dentro da instituição Congregação Cristã no Brasil se prega a Jesus Cristo. Porque, irmão, uma vez que se prega os conteúdos que está dentro da Bíblia, está se pregando a Jesus Cristo. Portanto, é uma mentira, é uma falácia falar que não se prega a Jesus Cristo. É uma pena que nós temos pessoas dentro da congregação que estão com os seus corações fechados. Mas um dia elas se apresentarão diante de Deus e elas vão ser identificadas como as virgens imprudentes. Que a paz do nosso eterno Deus esteja não só na sua vida, mas na vida de todos os seus familiares.